Muitos almejam, porém pouquíssimos conseguem conquistar a sua independência financeira. Por que será que é tão difícil de você conquistar ela? Por que será que o caminho é tão desafiador? Então, na live de hoje, eu vou falar sobre alguns pilares necessários para você conquistar aí a sua independência financeira, para você conseguir viver de renda. Então, sejam todos bem-vindos. Eu avisei sobre a live ontem, né? Então, ficou bem em cima da hora. Então, Ana, bem-vinda. Clary, bem-vindo. Matheus, bem-vindo. Então, gente, muitas pessoas desejam viver de renda, né? Eu acredito realmente que seja o sonho de muita gente. Eu já atendi aqui centenas de pessoas. E sempre que eu pergunto quando que você gostaria de parar de trabalhar ou quanto você gostaria de ter quando parasse de trabalhar, as pessoas sonham muito alto, sabe? Bem alto mesmo. Bom dia, pessoal. E eu acho que realmente a gente tem que sonhar alto. A gente merece, né? Sonhar alto. Porém, a gente também precisa fazer por onde? A gente precisa entender qual que é o caminho, qual que é o processo para você chegar lá. Porque só viver de sonho é muito frustrante. O ideal é que você sonhe, trace metas, crie objetivos e assim aos poucos você vai conseguir realizar eles, certo? Bem-vinda, Cíntia! Então, para mim, né, falando desses pilares, eu relacionei alguns aqui para compartilhar com vocês. Para mim, o primeiro pilar começa aqui, tá? Começa na sua mentalidade, no seu mindset. Por quê? Se você acredita que você é capaz de conquistar, ninguém vai te parar. Ninguém vai dizer que é impossível para você. Agora, se você é uma pessoa que se deixa levar, se você é uma pessoa influenciável, se você sempre deixa se levar por coisas ruins que as pessoas falam para ti, se você se sente incapaz ou não merecedor de conquistar algo, de fato você não vai sair do lugar, tá? Então, assim, um primeiro pilar que você precisa trabalhar para você alcançar a sua independência financeira, liberdade financeira, para você conseguir viver de renda lá na frente, é trabalhar o seu mindset. É você de fato acreditar que você consegue chegar lá. Muita gente vai dizer assim, isso é impossível, olha aí, sei lá, 3% da população consegue chegar lá. Mas a sua independência financeira, a sua vontade é diferente do fulano, do cicrano, do beltrano. Então não dá para igualar tudo. Você vai criar a sua meta e você vai definir o quanto você quer para chegar lá. Mas primeiro, para isso, a gente tem que trabalhar o mindset, tá? Então, primeiro ponto é isso, é você acreditar e você criar meios, né? Criar formas para você conseguir chegar lá e viver de renda, ok? Bem-vindos quem estão chegando agora. Estou falando aqui sobre pilares, tá? Para você, de fato, construir aí uma independência financeira, para você viver de renda. Segundo pilar, não tem como a gente fugir disso, é você ter uma organização financeira. Porque quando a gente fala em viver de renda, significa que você quer ganhar dinheiro, né? Receber dinheiro lá na frente sem precisar trabalhar. É o teu dinheiro trabalhando para você. Para você conseguir isso, você precisa ter uma organização financeira. Você precisa viver de acordo com a sua realidade. Caso contrário, como que você vai conseguir guardar, né, dinheiro, poupar dinheiro para poder colher os frutos lá na frente? Você não vai conseguir. Então você precisa ter organização financeira. É um pilar essencial para quem quer viver de renda. Fran, mas eu tenho dívidas, a minha situação está muito complicada,
Eu não sei o que eu faço, gente. Tem muita informação aqui no meu Instagram, tem no meu YouTube também. E não só aqui, né? Google vai te ajudar muito. Eu tenho também opções de cursos, mentorias, consultorias, onde que eu ajudo a pessoa a criar essa organização e você conseguir visualizar o que precisa ser melhorado. Mas assim, pontos bem básicos que eu vou passar aqui para vocês. Entenda quanto que você ganha, né? Quanto que eu ganho? Quanto de dinheiro que eu faço por mês? 3, 4, 5, 6 mil reais, 10, 20 mil reais. Com o que eu tô gastando? Tudo que eu tô gastando realmente é essencial? O que eu posso, às vezes, cortar, eliminar, abrir mão por um período de tempo? O que eu posso substituir? Isso vai te ajudar muito. Consequentemente, quando você vive 1, 2 degraus abaixo das suas possibilidades, e isso é independente, tá? Se tu ganha 10, 20, 50 mil ou se tu ganha 2 mil reais. Porque eu já atendi clientes que tinham uma renda mensal de 50, 100 mil reais e não conseguiam guardar nada. Nada. Por quê? Viviam um estilo de vida acima do que a sua renda permitia. Em contrapartida, eu já atendi pessoas que ganham 2 mil, 3 mil reais e conseguem guardar 200, 300, 400, 500 reais. Então, tudo depende muito do seu estilo de vida e do que você está disposto a abrir mão para ter um futuro mais digno, para você conquistar realmente a dignidade que você merece quando você chegar lá na frente, né, nos teus 50, 60 anos, na idade que você pré-definir. Então, isso aqui é independente de renda, tá? Você ter organização financeira e viver de acordo com a sua realidade independe do teu salário. Você precisa adequar ao seu estilo de vida. Não dá para reduzir nada, não dá para cortar. Então, vamos fazer meios de fazer mais dinheiro. Tem coisas dentro de casa que eu não uso? Será que eu não posso pegar uma renda extra para fazer no final de semana? Será que eu não posso pegar algum trabalho extra para fazer à noite? Às vezes tirar 1, 2 horinhas, né? Ontem eu estava atendendo um cliente e ele falou para mim que ele tinha um sonho de fazer a faculdade. Ele é um rapaz novo, ele tem 22, 23 anos. Eu falei, e o que te impede de fazer a faculdade? Daí ele, é muito caro. Eu falei, mas tem faculdades que são gratuitas e também tem as faculdades que são EAD, que geralmente são mais acessíveis. Ele só que a gratuita eu vou ter que estudar para fazer o Enem. Eu falei, e o que te impede de estudar para fazer o Enem? Tempo. Eu falei, tempo? Será que tu não consegue tirar 1 horinha do teu dia para estudar, para se dedicar a isso? Daí ele começou a pensar, eu acho que eu consigo. Então, às vezes a gente coloca empecilhos, né? A gente coloca barreiras dizendo que não dá, que não tem como, que não pode, mas às vezes você não para nem para analisar se de fato não dá. Às vezes a gente tem que parar um pouco, refletir, será que não dá? Será que é conformismo? Será que eu já não tô acomodada demais e eu não quero me incomodar? Será que realmente não é possível você tirar ali meia hora, 1 hora do teu dia para você se dedicar a algo que você quer muito ou para você gerar uma renda a mais, né, no teu orçamento? Então, essa renda a mais vai te ajudar muito no processo de viver de renda também. Porque quanto mais dinheiro você tiver para poder aplicar, mais os juros compostos vão trabalhar ao teu favor e mais você vai conseguir gerar de renda lá na frente, tá? Então, organização financeira e viver de acordo com a sua realidade é primordial. Então, muitas vezes as pessoas reclamam, mas elas não param para analisar isso, então é necessário, certo? Um terceiro pilar aqui, que talvez a gente não para pensar, é que tem gente que acha que investir vai te deixar rico. Se alguém tá me ouvindo aqui, acredita nisso, né? Pode até comentar aqui. Mas, gente, investir não vai te deixar rico, tá? Investir vai potencializar a sua independência financeira. O que te deixa rico é o teu trabalho.
Então, muitas vezes a pessoa estuda muito, faz muitas coisas ao mesmo tempo, não se dedica ao seu trabalho, não se dedica em gerar renda. E aí fica mais difícil o caminho, fica mais longo o caminho. Quanto mais você trabalha, quanto mais você sabe administrar o seu dinheiro, quanto melhor você aplica o seu dinheiro, mais ele trabalha para você. Mais ele vai te gerar renda passiva. Mais perto você chega do seu objetivo de viver de renda, de ter um futuro digno. Então, até eu fiz um slide aqui e eu quero compartilhar com vocês. Já vou aproveitar e já vou compartilhar aqui, que eu acho que é um bom momento, tá? A diferença que faz, tá? Você investir, você ter mais dinheiro para investir. Você ter um bom retorno em cima dos teus investimentos é essencial, tá? Mas eu trouxe 2 exemplos, até eu queria a opinião de vocês. A Maria, ela investe R$1.000 por mês a uma taxa de 12% ao ano. Isso dá um pouquinho menos de 1% ao mês, tá? José, ele investe R$500 a uma taxa de 15% ao ano, dá um pouquinho mais de 1%. Só que o que acontece? O José, ele estuda muito, ele procura muito, só que ele não se dedica ao trabalho dele. Ele não consegue tirar mais de R$500 para investir todos os meses, porque para ele é muito desafiador. A renda dele é limitada e ele não consegue sair daquilo. Agora a Maria, ela estuda, claro, ela busca informação, porque é essencial, só que a Maria, ela consegue gerar mais renda, porque ela se dedica mais ao trabalho dela, ela tá sempre buscando fazer uma renda extra, ela sempre tá pensando no futuro dela. E como eu acabei de falar, o que te deixa rico é o teu trabalho. Então, o que acontece aqui? Pensando daqui 30 anos, tá? Porque isso também é um ponto que eu vou falar aqui com vocês. Pensando daqui 30 anos, qual dos dois, de fato, vão conseguir ter um patrimônio melhor? Qual deles vai conseguir, de fato, né, construir um patrimônio bacana? Ambos vão conseguir, mas olhando esses 2 valores e esses 2 percentuais, a gente vai ver, daqui a pouco eu vou colocar aqui para vocês, que no final das contas, por mais que a Maria conseguiu uma taxa menor de retorno, de 12%, é ela que vai conseguir conquistar um maior patrimônio. E eu vou te mostrar que a maravilha dos juros compostos, né, a gente visando o longo prazo. Tá? Obrigada, Amanda. Realmente, a gente precisa pensar de fato, né, no trabalho. Eu sei que muita gente trabalha onde não gosta. Eu, por anos da minha vida, trabalhei em locais que me fizeram mal, que eu não gostava. Eu não me sentia realmente útil, né, nos ambientes de trabalho que eu tava. No início, beleza, a gente tá aprendendo bastante coisa e ok. Mas depois de um certo tempo, a gente começa a não se sentir útil. Parece que o que tu tá fazendo não faz diferença na humanidade e aquilo ali não me deixava feliz. E eu sei que quando a gente não tá feliz com o nosso trabalho, fica difícil pensar em fazer mais renda, fica difícil de pensar em se dedicar ao nosso trabalho. Por isso que é muito importante, apesar de desafiador, você buscar uma forma de trabalhar em algo que você goste. E enquanto você não acha o que você gosta de fazer, o seu propósito de vida, dê o seu melhor aonde você está. Porque é esse trabalho que está te gerando uma renda todo mês, que está te gerando a possibilidade de pagar os teus boletos, de realizar os teus objetivos e também investir para o seu futuro, tá? Então, eu sei que é desafiador, trabalhar mais, já não aguento mais trabalhar as 8 horas por dia aqui nesse lugar, mas a gente precisa, né? Vida adulta tem as suas obrigações. E quando você trabalha mais, você tem que poupar, né? Se você trabalha, você tem que poupar nessa mesma proporção, porque não adianta você trabalhar mais e você gastar mais, porque daí você de fato nunca vai conseguir tirar um valor melhor para você aplicar, né, para investir, para viver de renda lá na frente. Eu lembro que até eu entender sobre educação financeira,
como que funcionava, né? Eu ganhava, sei lá, 2, 3 mil, eu gastava para 2, 3 mil. Sempre terminava no 0 a 0. Aí eles avisavam que ali em maio ia ter o dissídio, né? A gente ia ter aquele aumento anual. E aí eu já fazia mais ou menos as contas de quanto ia dar, sei lá, ia dar 300, 500 reais a mais. Eu já ficava pensando, né? O que que eu posso fazer com isso aqui? Eu nunca pensava em poupar, eu nunca pensava em investir. O meu primeiro pensamento era, eu posso trocar de carro, posso assumir uma parcela, né, uma dívida maior e com esse dinheiro, porque é um dissídio, vai ser fixo. Ou eu posso ir lá comprar X roupas a mais, ou eu posso gastar com X besteiras a mais. Então, até de fato eu criar essa consciência, era isso que eu fazia. Então, por isso que eu entendo quem ainda tem esse ciclo, né, de querer gastar com coisas aleatórias. Mas, para isso que a gente está aqui também, para trazer essa consciência da educação financeira, que é tão importante. E até essa semana eu escutei uma reportagem, até depois eu quero compartilhar aqui com vocês, falando sobre as pessoas idosas que chegaram ali nos seus 60 anos, 70 anos, se aposentaram, porém a renda, né, que elas recebem hoje, o benefício que elas recebem hoje, não comporta a necessidade básica que ela tem. Então, muitos dessas pessoas que chegaram na terceira idade começaram a empreender. E elas estão empreendendo, estão trabalhando por conta, né, do dinheiro, porque elas querem essa complementação de renda. Então, às vezes a pessoa trabalhava, ganhava, sei lá, 4, 5 mil reais e aí se aposentou com salário mínimo. É óbvio, né? Ela não vai conseguir manter o mesmo estilo, né, de padrão de vida dela. E dependendo também da região aqui do país, né, que a pessoa mora, né, do Brasil, realmente tem lugares que é muito mais caro para você viver até com o básico. Então elas se obrigaram a trabalhar, a empreender, estar trabalhando para conseguir complementar a renda. O que eu quero dizer com isso? Tu não precisa esperar chegar nos teus 60, 70 anos para ter que correr atrás de uma renda a mais, para você conseguir gerar uma renda a mais. Faça isso agora. Faça isso já, enquanto você ainda tem, né, é muito mais saudável, que você tem muito mais disposição para correr atrás disso. Porque a gente sabe que quando a gente chega... Estou quase beirando os meus 40, né? Na verdade, estou com 36. A gente já não tem aquela disposição toda. Pensa quando chegar lá nos 50, 60 anos, aí a gente já tá, né, morrendo ali pelas beiradas. Mas é normal, né? A gente já vive mais cansado mesmo por conta de tantas coisas que a gente quer abraçar ao mesmo tempo. Então, busque de fato, né, trabalhar mais agora e, consequentemente, poupar também, porque lá na frente o teu eu do futuro agradece. Outro pilar que eu também considero extremamente essencial aqui é você definir objetivos, tá? Por quê? Guarda essa frase. Dinheiro sem destino é recurso perdido. Dinheiro sem destino é recurso perdido. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Por que que eu vou guardar dinheiro? Por que que eu vou poupar se eu não tenho metas? Se eu não sei o que eu quero conquistar? Eu vou mais torrar dinheiro mesmo. Eu vou mais gastar dinheiro mesmo. Então, quando você tem um objetivo, tudo fica mais fácil. E esse objetivo, ele tem que ser muito sólido. Você realmente tem que querer. Esse objetivo precisa ser teu, não pode ser do outro. Porque às vezes o outro, né, quer impor alguma coisa pra ti e naquilo não faz sentido pra você. E aí você não vai conseguir seguir. É igual dieta, né? É igual quando você vai numa nutricionista. Às vezes alguém quer que você procure um nutricionista porque ele quer que você melhore a sua alimentação, o teu estilo de vida. Mas você não quer. Você não se sente preparado para isso ainda. Então você vai lá, você vai pagar uma consulta, a pessoa vai te passar, né, uma listagem ali de alimentos para você seguir, né, um cardápio. E o que vai acontecer? Você vai seguir talvez nos primeiros dias, mas depois você vai abandonar porque aquilo ali não faz sentido para ti.
Então, quando você define os objetivos, eles precisam ser muito claros para você. E o que são objetivos? Eu quero viver de renda, eu quero comprar a minha casa, eu quero fazer uma viagem internacional por ano, eu quero trocar de celular, eu quero abrir o meu negócio, eu quero colocar o meu filho numa escola particular. São diversos, né? Isso é muito pessoal, você vai definir. Mas o importante é você ter clareza disso para você não ficar gastando com coisas sem sentido, né? Aquele famoso impulso, aquele famoso eu mereço. E esse eu mereço muitas vezes sai caro, porque você vive num ciclo vicioso. Você vive merecendo, você vive comprando, você vive pagando contas e você no final das contas nunca consegue atingir os teus objetivos, porque você não tem clareza de quais são eles. Então você vai gastando com qualquer coisa, tá? Então, para você construir aí a sua independência financeira, você precisa ter clareza de onde você quer chegar, quais são os teus objetivos, tá? Quais são as tuas metas. Desenhe elas, coloque no papel. E assim, um detalhe bem importante aqui. Tem gente que começa com uma meta muito absurda, já de cara. Tem gente que diz assim, eu simplesmente quero, daqui 5 anos, ter 10 milhões na conta. Dependendo da realidade da pessoa, talvez ela até consiga. Mas eu sempre recomendo que você comece com metas menores. Então, por exemplo, daqui 1 ano, eu quero ter 5 mil reais investidos. Daqui 2 anos, eu quero ter 15. E assim você vai fazendo gradativamente. Tenha uma meta, uma metona, né? Uma meta maior, mas comece com metas menores, tá? E sempre trabalhe, sempre comemore as tuas conquistas. Às vezes você vai precisar ajustar a rota aí no meio do caminho e tá tudo bem, tá? Porque nada é estável, sempre tem alguma coisa mudando, mas o importante é que você continue com o foco no teu objetivo final, tá? Então comece com as metas menores, vá ajustando no meio do caminho até que você chegue no teu objetivo final, certo? Outro ponto aqui, outro pilar essencial, até eu comentei no início ali, é com relação às dívidas. Então, hoje no Brasil a gente tem aproximadamente 70% da população que está endividada. É um cenário muito triste, é um cenário muito preocupante, porém é necessário resolver essa situação para que você consiga viver de renda lá na frente. Não tem investimento no mundo que pague mais do que uma taxa de juros, por exemplo, de um cartão de crédito que está em atraso, de um cheque especial, tá? Porque hoje a gente consegue aí um retorno de 1,10, 1,20 até em um investimento seguro, rentável, né? Que tá rendendo legal. Porém, se tu for analisar aí a taxa de juros do cartão de crédito, é mais de 400% ao ano. O cheque especial é na casa de 200% ao ano. Se tu vai fazer um empréstimo, um financiamento, tá? Uma taxa de juros também absurda, porque a nossa taxa Selic tá alta nesse cenário. Então, quem tem dívidas tem que focar em eliminar as dívidas, tá? O foco é em eliminar, criar estratégias para eliminar essas dívidas, mas nada impede de você já começar a investir. Tem gente que fala, paga primeiro as dívidas, depois tu vai investir. Gente, não, tá? Define um valor no orçamento e aí claro, vai pegar uma quantia maior para quitar essas dívidas. Mas você criar a rotina de investir, você colocar o teu dinheiro lá e já ver ele rendendo alguns centavos, alguns reais, aquilo ali vai servir de combustível para que você consiga eliminar o quanto antes essas dívidas e colocar esse dinheiro para trabalhar para ti. Qual é o percentual ideal? Não tem um certo ou um errado, tá? Geralmente eu recomendo que as pessoas peguem, eu tenho disponível aqui para pagar as minhas dívidas, vamos supor, né, 100 reais, para deixar um valor redondo. Pega 70 reais, destina aí para quitação de dívidas, 70, 80 reais, e
20, 30 reais para você investir. Então, nesse primeiro momento, para quem tem dívida, foca em se livrar dessa dívida e pega um valor menor para estar investindo. Ah, Fran, eu tenho um financiamento, as parcelas estão em dia. Vale a pena também adiantar? Depende, tem que analisar qual é essa taxa de juros, se realmente vai valer a pena você quitar. A hora que você quitar esse financiamento, você vai pegar 100% desse dinheiro e fazer investimentos, né? Daí tem que realmente analisar a posição de cada um. Mas independente, tá? Se é uma dívida que está em dia ou é uma dívida que está em atraso, o ideal é que você busque sempre eliminar ela o quanto antes, mas uma coisa não anula a outra. Você pode eliminar essa dívida e junto a ela você pode investir para o seu futuro, investir, né, para a sua aposentadoria e tudo mais. Porque quanto mais tempo você adia essa decisão, o caminho fica um pouco mais difícil, tá? Mais dinheiro você tem que aportar, mais desafiador fica. Então, quanto antes tu começa, mais leve fica o processo também, ok? Outro pilar essencial aqui, que muita gente negligencia essa informação, é investir em conhecimento. Gente, esse mês eu contratei uma mentoria porque eu quero expandir no meu negócio. Tive que pensar bastante? Tive. Mas eu identifiquei que se eu quero evoluir, tem muita informação solta na internet, tem muito vídeo no YouTube, tem. Mas eu quero um direcionamento. Eu quero alguém para me ajudar a sair do ponto A e chegar no ponto B. Eu não quero ficar buscando caminhos aleatórios, sem certezas. Eu quero alguém que me leve do ponto A para o ponto B. Então, eu preciso investir em conhecimento. Essa semana passada, eu contratei uma mentoria de R$3.000 porque eu preciso de um direcionamento, né, para evoluir na minha empresa. E esse é só um dos investimentos, né? Porque eu vivo fazendo cursos, eu vivo investindo tanto em autoconhecimento para minha vida pessoal, quanto para o meu negócio. E se você quer de fato evoluir, você tem que investir em conhecimento. Não tem como, tá? Se você é uma pessoa muito autodidata, se você consegue captar muito bem as informações e estudar por conta, ok, tem muito conteúdo bom e gratuito na internet. Mas se você é uma pessoa que precisa de alguém te direcionando para te realmente ter resultados mais significativos de forma mais rápida, você tem que investir em uma mentoria, num curso, seja lá o que for, você vai ter que investir. E eu vejo muita gente gastando dinheiro com coisas totalmente aleatórias. Aí, quando é para investir em algo que vai melhorar a sua saúde financeira, que vai melhorar o seu autoconhecimento, a pessoa diz que não tem dinheiro. Não tem dinheiro ou não é prioridade? Então, a gente precisa aprender a dar prioridade àquilo que vai fazer a gente evoluir e crescer na nossa vida, tá? Não adianta você querer ficar empurrando com a barriga, que mais cedo ou mais tarde a água vai bater na bunda, como diz a minha mãe, e aí a situação fica ainda mais complicada. Então, investir em conhecimento, gente, é algo que é essencial, tá? Não tem como a gente fugir disso. Se você quer realmente ter resultados, você tem que fazer isso, tá? Não tem outro meio. Deixa eu ver. Estou com dívidas negativadas. Nesse caso, posso adotar essa técnica de pagar e investir? Com certeza, tá? Só que para isso, você precisa criar uma estratégia para ver quais dívidas que você vai pagar, quais que são prioridades, como que você vai negociar essas dívidas, mas nada impede de usar essa técnica que eu falei. Você pode, quanto que eu tenho disponível aqui no meu orçamento para essa finalidade? 100, 200, 500 reais? Ok, então se eu tenho 500 reais, eu vou pegar 450, 400 reais e vou destinar para negociar as minhas dívidas, e outros 100 reais eu vou começar a investir. Porque você sentir isso é muito bom. Você
aquilo serve realmente de alicerce. Imagina se você fica 2 anos da tua vida só pagando dívidas, entende? Eu vejo que isso é muito frustrante. Então é legal, você vai pagando as dívidas e pega uma parcela e já começa a investir também, já começa a colocar esse dinheiro para trabalhar para você, tá? Então, ponto essencial aí para você viver de renda, claro, é você investir em conhecimento. Outro ponto é você investir focado no longo prazo. Gente, nada acontece do dia para noite. Nada. Você leva 9 meses para nascer. Quando você quer tirar uma carteira de motorista, você leva meses para você conseguir chegar lá. Se você entra numa faculdade, você leva 4 anos para se formar. Se você entra numa pós-graduação, num mestrado, você leva 1, 2, dependendo, né, do tempo, 3, 5 anos para você se formar. Então, como que tu quer colocar o teu dinheiro hoje e amanhã você quer estar com ele dobrado? Ou daqui um mês você quer ter 50%? Gente, isso não existe. Por favor, não acreditem em dinheiro fácil e rápido. A gente vê aí quase todos os dias na internet gente que cai em pirâmide, que cai em golpes por causa da ganância de querer fazer dinheiro rápido, tá? Não existe, não existe. Então, quando você for investir, muita gente chega pra mim assim, Fran, qual que é o melhor investimento agora para fazer dinheiro rápido, né? Qual que tá pagando melhor agora? Depende. Qual que é o teu objetivo? O que tu queres conquistar? Esse dinheiro tu quer para quando? Tudo que é para curto prazo, você tem que buscar fazer render acima da poupança, tá? E acima da inflação, claro. Então, esse precisa ser, assim, o teu norte. Agora, quando você visa o longo prazo, você consegue ganhos exponenciais, tá? E quando eu falo em longo prazo, eu falo de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. A gente considera longo prazo acima de 5 anos, tá? Mas eu acho que até acima de 10 seria o ideal. Então, sempre que você for investir, tirando os teus objetivos básicos ali de reserva de emergência, que isso aqui deve ser... quem até me perguntou ali sobre pagar dívidas, foca em pagar as tuas dívidas e esse pequeno valor que você já vai começar a investir, destina para a tua reserva de segurança, tá? Reserva de segurança precisa ser o investimento, o objetivo básico de todo ser humano, tá? Precisa ser o objetivo básico de todo ser humano. Muitas vezes quando eu vou falar de metas financeiras com os meus clientes, eu já me antecipo e já falo, a primeira meta que a gente vai definir aqui é a tua reserva. Porque às vezes se eu deixo por conta, a pessoa já fala, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero isso, eu quero aquilo, e ela esquece da reserva. Só que a reserva é aquilo que vai te trazer segurança, paz de espírito, tranquilidade, vai te trazer conforto, porque se tu tens uma reserva e acontece qualquer imprevisto na tua casa, qualquer imprevisto com o teu filho, qualquer imprevisto com o teu emprego, você tem aquele dinheiro para te socorrer por um período de tempo. Então, isso é prioridade para todo ser humano. Então, coloque isso na sua cabeça, tá? Primeiro ponto é a reserva. Então, foque, naquele exemplo que eu estava dando, foque, claro, em pagar as dívidas e esse outro valor vai ser destinado para a reserva. Depois que isso tudo tiver encaminhado, dá para já colocar aí o longo prazo junto? Claro que dá. Só que, claro, uma parcela menor, porque o teu foco está em outros objetivos que são essenciais nesse primeiro momento. Então, sempre que tu foca no longo prazo, o retorno é muito melhor, é muito mais garantido. Porque no longo prazo você vai estudar estratégias, você vai cada vez estar buscando mais conhecimento para melhorar a tua carteira de investimento. Quando a gente tem mais conhecimento, a gente consegue explorar mais possibilidades. Então, gente, foquem, né, no longo prazo, sempre que você está pensando em aposentadoria, claro, em futuro. E para quem está começando agora, entenda que não existe retorno rápido, que não existe fórmula mágica. Você tem que investir em conhecimento sempre para você conseguir cada vez estar evoluindo e subindo os degraus necessários, tá?
E aí, junto com tudo isso que eu falei aqui pra vocês, o que acontece? Eu vou mostrar agora pra vocês o retorno financeiro da Maria e do José que eu mostrei ali no início, tá? Visando o longo prazo, ó. Então, o que acontece? A Maria, ela tinha R$1.000 para investir por 30 anos a uma taxa de 12%. Então, a Maria, ela conseguiu aqui acumular R$360 mil só de capital próprio, só do dinheiro dela que ela foi investindo todos os meses. Só de juros compostos aqui, ela conseguiu mais de 2.600.000. Só de juros, tá? Só o dinheiro trabalhando para ela. Todo mês ela tava lá aportando R$1.000 e aquele R$1.000 virava 1.100, 1.200, 1.300 e aí no outro mês já virava 2.300, né? E assim vai, porque os juros compostos é isso, ele sempre vai trabalhando em cima do dinheiro que tá ali, em cima dos juros que foi gerado no mês. No final de 30 anos, a Maria conseguiu acumular um patrimônio de mais de 3 milhões. 3 milhões hoje, tá? Investidos em um CDB de liquidez diária, geraria aí por mês uma renda de R$30 mil. É um salário bom? Né? O que tu acha? R$30 mil seria um valor aí bacana para viver de renda? Bom, né? Eu acho um valor muito bom. R$30 mil. Claro que R$30 mil daqui 30 anos vai ser o quê? 10 mil? 5 mil? Equivalente, né? Mas isso é só um exemplo para você ver o quanto é maravilhoso quando você aprende a colocar o seu dinheiro trabalhar para você. Já o José, que no final aí de 30 anos aplicou de patrimônio, né, de dinheiro próprio dele, deu aí um total de 180 mil, de juros compostos, ele conseguiu acumular mais de 2 milhões. Na verdade, mais de 2.600.000 também, tá? Também é um bom valor. E no total ele acumulou aí um patrimônio de 2.700.000, tá? Quase 2.800.000. Maria fez um pouquinho mais, né? Porque ela também aplicou um pouquinho mais. Só que em contrapartida, José tinha uma taxa de juros um pouco melhor do que a Maria. Em ambos os casos, o retorno é muito bom. E em ambos os casos, eles esperaram 30 anos, eles investiram por 30 anos. Por isso que eu digo, focar no longo prazo, focar em gerar renda passiva. Fran, esse valor todo foi construído aonde? Não existe um único produto que vai te gerar essa renda, tá? Não existe um único. Existem vários. Existe uma carteira de investimento que você monta para chegar nisso. Então, você pode aplicar em produtos da renda fixa e em produtos da renda variável. Por exemplo, Tesouro IPCA ou um CDB que vença um pouco mais para o longo prazo, uma LCI, uma LCA que também vença mais para um longo prazo. Tu também não vai achar um produto hoje que vença só daqui 30 anos, tá? Tu vai achar um produto hoje que vença daqui 5 anos, daqui 6, 7 anos, ou no Tesouro IPCA que vença daqui 13 anos ou 23 anos. Mas o que acontece? Sempre que você achar um produto melhor, você pode pegar esse valor quando vencer e aplicar num outro produto. E pensa que horrível seria se você tivesse que aplicar um dinheiro hoje para o resto da vida sempre numa mesma coisa. A gente está em constante aprendizado, a gente está em constante transformação. Então é até bom que você não deixe o seu dinheiro, né, 100% focado num único lugar, que você deixe ele até para vencer antes, para você trabalhar as possibilidades que vão aparecer no meio do caminho. Além da renda fixa, a renda variável, a gente tem ações brasileiras, ações americanas, que você pode ganhar de duas formas, tanto na valorização da ação, quanto nos dividendos, nos JCPs que elas pagam, tá? E também, em contrapartida, tem os fundos imobiliários, que também podem complementar aqui a tua carteira de investimento. Fundos imobiliários, você recebe aí todo mês um aluguel dessa cota que você tem, né, da quantidade de cotas que você tem, daqueles empreendimentos que você é dono, e aí todo mês você recebe essa remuneração. E assim como
as ações, você também pode ganhar na valorização dessa cota. Porque se você compra uma cota por 70, daqui 5, 10 anos ela tá a 180, 200 reais, você também ganhou com essa valorização, você também ganhou com essa subida. Então, você também ganha dessa forma, tá? Então, quando você entende todos esses pilares, quando você consegue organizar as suas finanças, viver aí, deixa eu tirar aqui, viver de acordo com a tua realidade, quando você trabalha de forma inteligente, poupa um valor todo mês, que seja 5%, 10%, 20%, 30%, quanto você conseguir começar e depois você vai aprimorando. Define os teus objetivos de forma muito clara, tá? Elimina as dívidas o máximo que você puder e você investe em conhecimento focado no longo prazo e produzindo, gerando essa renda passiva, não tem como tu não conquistar um valor, um patrimônio bem bacana para você estar vivendo de renda daqui 15, 20, 30 anos, tá? É questão de você começar agora, de você dar esse passo e você alinhar todos esses pilares para que você consiga começar a gerar esses resultados, certo? Alguém tem alguma dúvida? Pode me perguntar aqui, tá? Fique à vontade. E aí, eu quero aproveitar e fazer o convite, que vai ter aí a Masterclass Investindo em Fundos Imobiliários. Vai ser agora no dia 25/10, vai ser uma terça-feira. É um evento que já vinham me pedindo há algum tempo, porque muita gente está falando de fundos imobiliários e realmente eu fui uma pessoa que relutei um pouco até começar a investir em fundos imobiliários. Eu tinha algumas crenças com relação a isso. Só que depois que você começa, você vê a maravilha que é todo mês você ter um dinheiro pingando na tua conta simplesmente sem precisar fazer nada. Porque a única coisa que tu precisa fazer nesse primeiro momento é, claro, estudar, entender como funciona o processo, porque a gente não vai colocar o nosso dinheiro em algo que a gente não conhece, em algo que a gente não entende. Então, você aplica ali o valor que você pode. Tem fundos imobiliários até a partir de R$4, R$8, mas daí a gente precisa analisar a saúde, desses fundos. E aí, todo mês, numa data já pré-definida, você já sabe que vai entrar um valor ali na conta. Uma cota, por exemplo, de R$100 vai te gerar um aluguel de 90 centavos, R$1. No primeiro momento, como eu falei, não tem como a gente querer gerar um patrimônio, um valor muito grande. Você está começando com um valor pequeno. Agora pensa, todo mês tu colocando 100, 200, R$300, aí daqui a pouco tu tá recebendo 10, 20, 30, 40, 50, R$100 de aluguel, sem fazer nada. O dinheiro está lá, aplicado, rendendo, oscilando. A gente vai falar de renda variável, claro, mas todo mês o aluguel tá entrando, sem se precisar se preocupar com taxas, com inquilinos, com incomodação de manutenção, porque quando você investe em fundos imobiliários é como se você tivesse investindo em um imóvel, só que você não precisa se preocupar com todas as burocracias que o imóvel exige, tá? Então, fica o convite, se você ainda não se inscreveu na Masterclass, eu mantive o preço, vou manter o preço de R$77 apenas, tá? Até sexta-feira. Então, também pode fazer em 12 vezes de R$7,73, se você quiser. Vai ter material, vai ter suporte, a aula vai ficar gravada para você rever dentro da plataforma, vai ter certificado, tá? Que você participou da Masterclass e eu ainda estou preparando algumas outras surpresas que eu vou divulgar mais perto da data, ok? Então, gente, era isso, fica o convite para participar da Masterclass. Espero que essa aula aqui tenha te ajudado a esclarecer e que você comece aí de fato a traçar aí o seu caminho para viver de renda. Porque por mais que você não consiga conquistar que seja milhões lá na frente, se você conseguir conquistar 500 mil, 200, 300, 800 mil, isso vai ser o suporte essencial para você ter uma aposentadoria digna, para você ter um futuro digno. Então hoje a gente vê o quanto é difícil os idosos viverem com a renda que vivem aqui no nosso país. Tu pensa como que vai ser isso daqui 10, 15, 20 anos. Se agora já tá difícil, lá na frente vai ser muito pior. Então eu acho que a gente não deve contar com a sorte.
a gente deve tomar uma atitude agora e fazer acontecer, fazer o nosso futuro de forma próspera, né? Construir o nosso futuro para que a gente tenha realmente tranquilidade de viver lá na frente, tá certo? Ótima quarta-feira para vocês e até mais!